O Trilhas da Democracia de hoje debate os processos históricos e políticos que deram origem à China contemporânea. Os nossos convidados são Cristine Dabá, historiadora e professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco, e Renan Montenegro, doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Cristine e Renan, sejam bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Cristine, quando começa, historicamente, em que contexto acontece essa virada histórica na China e que leva até ao surgimento de uma grande potência mundial da atualidade? A minha perspectiva é pelo menos uns 70 anos, ou talvez mais. O ano que vem vai completar 100 anos da fundação do Partido Comunista da China. Então, se você pensar num país que está considerado pelas autoridades da época, na metade do século XX, como além de qualquer solução. Tem relatórios, por exemplo, da SDN sobre isso. E agora está na posição de segunda potência mundial, talvez daqui a pouco a primeira. Então, alguma coisa muito importante aconteceu, sobretudo que nesses 70 anos a população triplicou. Então, não só a população os chineses conseguiram sair da pobreza, aumentar a esperança de vida, por exemplo, que era de 25 anos em 49, e passa agora a seus níveis absolutamente coerentes com o Ocidente em geral, né? Então, na época de Deng Xiaoping já chegava a 65, 70 anos, depende de mulher ou homem, é um pouquinho diferente, sobretudo em países que tiveram muitos anos de guerra, né? Então, é uma façanha extraordinária que o povo chinês conseguiu. E ele fez isso nesse período, até mesmo antes de o que se chama Era Deng Xiaoping, pelas próprias forças. Teve uma ajuda técnica da União Soviética por um tempo, uns 10 anos mais ou menos, mas o resto foram eles mesmos que conseguiram. Então, eu acho que esse período em que os chineses trabalharam a conseguir que todo mundo esteja na escola, de erradicar as doenças, né? Inclusive a esquistossomose que a gente conhece aqui também na Zona Canavieira, de botar todo mundo assim, com roupa. Não tinha roupa. Famílias camponesas, na época do começo da República Popular, tinha uma roupa para a família inteira. Então, é um nível de pobreza que eu acho que eu não sei nem se tem comparação com algum país hoje, né? Eu não quero falar mal de ninguém, mas... Então, é um esforço gigantesco e que os próprios chineses conseguiram. E qual foi o papel desempenhado pelo Partido Comunista Chinês, de Mao Tse-tung, nessa transformação revolucionária? Eu diria que o partido é uma grande questão, né? Que levanta muitos debates e controvérsias, né? Mas alguma responsabilidade eles tiveram, com certeza. Se você pensa que daqui a um ano vai ser os 100 anos de uma reunião numa ilha em Xangai com 12 pessoas, representando 57 membros do Partido Comunista, né? 28 anos depois, eles tomam o poder, 49. Então, a única explicação que eu posso encontrar, eu estou... claro, citando muita gente que estudou e testemunho também, mobilizando o campesinato. Então, o Partido Comunista Chinês soube encontrar o caminho, digamos, como diz um autor, do coração dos camponeses chineses, que se mobilizaram, se organizaram, e o que foi aplicado a partir de 49 já tinha sido testado antes, nas áreas que o Partido Comunista dominava ou libertava. As áreas liberadas, né? Isso. Em termos de produção, em termos de organização da cooperação agrícola, em termos de alfabetização, ou seja, educação formal. E eles tomaram posições extremamente, eu diria, corajosas. Por exemplo, se você quer alfabetizar alguém com o alfabeto latino, cirílico, enfim, é muito mais rápido do que com os caracteres chineses. E o Partido Comunista decidiu que ia manter a característica chinesa. E aí, na Longa Marcha, por exemplo, os soldados tinham na costa
um caráter. O que seguia, aprendia o caráter, porque o dia todinho ficava olhando para ele, tá entendendo? E aí, quando gravava o caráter, aí trocava. Ou seja, um esforço multidimensional e, eu diria, bastante sofisticado. Tanto em termos de sensibilização e mobilização das mulheres, por exemplo, né? Dos velhos também. Muitas vezes começava a mobilização pelos velhos, porque se você vence a resistência dos velhos, né? Então você conquista mais facilmente numa sociedade patriarcal tradicional o resto da população e, é claro, misando sobre a juventude, 100%, porque são eles que fizeram o exército, são eles que tornaram possível esses 70 anos atrás. Renan, Cristine está enfatizando o fato de ter ocorrido uma revolução com base camponesa. Uhum. Né? Talvez com mais ênfase do que acontecera em 1917, numa revolução, a Revolução Russa, que apesar de ter o seu núcleo em Petrogrado, né, núcleo operário em Petrogrado, foi também uma revolução fundamentalmente dos trabalhadores rurais. Como é que dessa revolução que tinha como base os camponeses, a China entra numa fase de uma revolução industrial? Eu penso que discutir o processo de desenvolvimento econômico da China é necessário, obviamente, contextualizar alguns acontecimentos que a professora Cristine já trouxe do pós-49, pelo menos, mas, de fato, o que a narrativa consensual, mais comumente aceita, tem trazido é o período pós reformas, após a chegada ao poder do Xiaoping em 78. Né? O Mao Tse-tung morre em 76, a partir dali há um rápido processo de novas coalizões de elites políticas que vão tomar os rumos do partido e, consequentemente, do país. E ali inicia-se uma série de reformas nas 4 modernizações que envolvem ali ciência e tecnologia, a questão da defesa, a questão da indústria e também a questão da agricultura. Mas eu penso que a gente voltando um pouquinho mais no tempo, para o final dos anos 60 e início dos anos 70, ali a gente já vê a China trazendo algumas coalizões importantes para o seu processo de posicionamento internacional enquanto uma potência industrial de musculatura. Então, a gente pode pensar já a Conferência de Bandung enquanto um momento importante de aliança com países do terceiro mundo, né, o chamado terceiro mundo, entre aspas, vamos assim dizer. E mais para frente, com a entrada dos anos 70, o processo que culmina com a chegada da China ao sistema construído, né, pelo Ocidente no pós-Segunda Guerra, que é o sistema ONU, em que a China já adentra nos anos 70, né, como um país com assento permanente no Conselho de Segurança, substituindo, né, a República da China, Taiwan. Então, a partir dali, a China já tem um início, né, de um processo tanto de reformas internas em termos de abertura controlada, fortemente planejada pelo Estado, fortemente tocada por empresas estatais, sobretudo em setores estratégicos, como os setores da indústria da defesa, como o setor de energia, por exemplo. E também há um processo de posicionamento de parcerias, né, com países que, de certa forma, enxergavam na China também uma possibilidade de se desenvolver, algo que hoje a gente vê com mais clareza, né? Vários países que conseguem também se desenvolver, não diria a reboque, mas com um grande grau de ajuda da China. Então, nesse processo de industrialização, a gente tem fenômenos que são essencialmente domésticos, envolvendo o planejamento estatal como um elemento primordial desse processo, mas também há macroforças, vamos dizer, estruturais, né, que envolvem também uma necessidade de mobilizar variáveis internacionais nesse contexto. A aliança inicial com países do terceiro mundo e, num segundo momento, né, esse movimento de aproximação com o Ocidente, inclusive com os Estados Unidos, permitem com que a China consiga tocar esse processo de industrialização também com capital estrangeiro, é verdade. Mas, repito, com o fator distintivo de ser um processo tocado pelo Estado e fortemente planejado, seja por meio dos planos quinquenais em si, seja por meio das empresas, né, estatais que cada vez mais vão tendo autonomia, né, para conseguir alocar os recursos como entendem, não só passando pelos departamentos do próprio partido. Então, desde os anos 70, a gente vem observando esse processo com clareza, de modo que se a gente for tirar fotografias, né, da economia e comparar os países em termos de riqueza, no pós-Segunda Guerra, exatamente nos anos 50, nos anos 70, e ver o mundo de hoje, a escala com que a China sai, né, de um país, vamos usar o termo subdesenvolvido, muito embora isso precise passar por uma conceituação mais delicada, mas sai de um país de renda baixa para média
e chega hoje ao fato de ser a segunda maior potência do mundo. Se pegarmos a medida como paridade de poder de compra, a China já é a maior potência econômica do mundo desde 2014, 2015. Então, foi um processo que foi fortemente planejado, que envolveu também um desenho cuidadoso de alianças internacionais e de também contato com o capital externo privado, né? E que chega ao século XXI manifestado em frente das mais diversas. Hoje a China está na ponta em todos os setores que estão na dianteira da nova indústria 4.0, 5G, automóveis, circuitos elétricos, etc. Se a gente pudesse fazer uma analogia, uma comparação entre os processos de revolução industrial que aconteceram na Inglaterra, inicialmente, depois na Alemanha, na própria ex-União Soviética e China. A China ocuparia que posição numa hierarquia de potencialidade dos seus processos de revolução industrial? Cristine? Segundo um autor que calculou tudo isso, eles conseguiram o melhor desempenho, digamos, em termos de velocidade e também levando em consideração o tamanho da economia e da população. Então, até do que a União Soviética, que foi um recorde, né? Porque a indústria russa, você me corrige, né? Mas era já bem desenvolvida e moderna antes da Revolução, mas aí com o impulso, né? Inclusive o modelo chinês de industrialização é muito próximo do modelo soviético. Como Renan falou, é um modelo que se apoia no papel do Estado como gestor da coisa pública, inclusive econômica, e o modelo de desenvolver primeiro a indústria pesada, indústria que faz máquinas, né? Inclusive tratores. Meus coitados, meus camponeses que trabalhavam muito para financiar a indústria, só viam o trator um cartaz no centro da aldeia. Mas era um esforço consentido nesse sentido, de começar pela base, né? E o papel do Estado, eu queria só ressaltar que o Estado chinês ele não é o Estado que herdamos de certa visão que Montesquieu tinha, né? Ou das sucessivas experiências das potências ocidentais. É outra concepção do Estado. Então, que o Estado cuide de tudo, que ele se meta em tudo, que ele zele pelo bem público, é o papel dele. É a garantia até da legitimidade desse Estado, né? O mandato do céu, para resumir. Então, que ele cuide de planejar estratégia de desenvolvimento industrial, de que áreas vão ser apoiadas. Eu vi ontem que a farmácia é também muito na ponta, né? A indústria farmacêutica hoje, porque o governo chinês decidiu, né? Então, essa é a perspectiva que eu diria, assim, modelo soviético, mas revisto e corrigido pela tradição, da própria tradição deles. Renan, existe um historiador da Universidade de São Paulo que defende a ideia de que o fim da Guerra Fria, quer dizer, a debacle da União Soviética em relação aos Estados Unidos se deu exatamente pela incapacidade dos soviéticos de acompanharem o ritmo da revolução científica e tecnológica acontecida nos Estados Unidos. A China consegue acompanhar esse ritmo dos Estados Unidos e até superar esse ritmo? Esse é, Marco, exatamente o tema do momento no que diz respeito às tecnologias de 5G, né? É exatamente sensível esse ponto da tecnologia 5G, porque ela é a base de grande parte de atividades que nós temos como comuns, né? Como, por exemplo, dirigir um carro. Por exemplo, no futuro, tudo se desenha que nós não vamos mais precisar dirigir um carro, né? Ele vai ser autônomo nesse sentido. E para que isso funcione, algo de base, né? Alguma infraestrutura física de base precisa estar instalado. E até hoje que eu digo ainda hoje, 2020, século XXI, a tecnologia de ponta ofertada no mundo, ela teve uma certa hegemonia dos Estados Unidos e de alguns países ocidentais selecionados. E eu até incluiria o Japão nesse meio aí também. Apesar do conceito ocidental, a gente também precisa debater um pouco mais as suas idiosincrasias, vamos dizer assim. Então, chegou um momento da história
de corte essencial em que, pela primeira vez, não vai ser os Estados Unidos, não vão ser os Estados Unidos, não vai ser o Japão, nem a Inglaterra, nem a França, que seja, a oferecer esses serviços que servem de base para o nosso dia a dia, como, por exemplo, cirurgias remotas, a internet das coisas, carros autônomos, como eu já mencionei. Esse é um exemplo que eu diria crucial para utilizar, para generalizar um pouco com relação à sua pergunta. A China hoje domina não só o setor de 5G, né, em termos de redes móveis em si, como ela também tem sido protagonista em diversos outros setores de ponta, como circuitos elétricos, por exemplo, placas, energias renováveis, a energia solar, a energia fotovoltaica, por exemplo. E nesse contexto, a gente está vendo emergir um mundo completamente distinto daquele mundo da transição da Guerra Fria, que nem faz tanto tempo assim, é verdade, né, no final dos anos 80 e início dos 90, mas é um mundo completamente distinto que 30 anos depois vem emergindo. É o que alguns autores e autoras na literatura vão chamar de um mundo pós-ocidental ou um mundo pós-americano, por mais que possa soar dramático esses termos, mas o fato é que nesse novo mundo que emerge, a Divisão Internacional do Trabalho tem um ator decisivo ali, ocupando espaços que outrora não eram ocupados por países fora da coalizão tradicional. E isso, obviamente, não vai se desenrolar, né, de maneira pacífica, digamos assim. Haverá resistência. A gente está vendo um lobby fortíssimo da Casa Branca no sentido das redes 5G, mas é como eu costumo dizer, que é como você querer parar o vento com as mãos. Aqui no Brasil, a China, além de já ter, por meio da Huawei, cerca de 1/3 das redes móveis, né, de internet móvel, ela já tem, por exemplo, cerca de 80% das antenas de rádio, todas as antenas de rádio do Brasil, 80% já são ofertadas por empresas chinesas. Componentes de materiais eletrônicos em geral. Então, há uma imensa diferença, vamos dizer assim, se a gente for comparar um potencial desafiador dos Estados Unidos na época da Guerra Fria e o potencial desafiador de hoje em dia. Não que a China seja esse potencial desafiador, porque não é essa a retórica do partido nem do governo. Renan, como é que a gente pode pensar, no caso chinês, a relação existente entre Estado, partido e iniciativa privada ou empresariado? Vamos lá. Estado e partido, obviamente, são coisas diferentes, mas que no dia a dia do daily business político, vamos dizer assim, eles acabam se sobrepondo em várias esferas. No que diz respeito ao setor privado, como eu mencionei anteriormente, na China, as empresas que são chinesas e que são privadas, elas são somente aquelas empresas que não atuam em setores que o Estado julga como serem estratégicos e que demandam empresas estatais. Então, por exemplo, petróleo só são empresas estatais, energia são empresas estatais, indústria da defesa, estatais. Tecnologia já não é o caso. Empreiteiras também, a maior parte são estatais, né? Então, recentemente, no final dos anos 80 e início dos 90, dentro da esteira daqueles processos que levaram a China a tornar-se a potência econômica que é hoje, o governo lançou uma política chamada de política do Going Global, que era, na verdade, um planejamento tocado pelo Estado, é verdade, mas que se ramificava pelas suas outras partes, que envolvia exatamente o processo de internacionalização das empresas chinesas. Grande parte delas estatais, é verdade. E, nesse sentido, a gente acabou vendo algo que se observa com muita clareza hoje no Brasil, mas se observa com muito mais clareza em partes do mundo específicas como a África e a cercania imediata da China no leste asiático e também na Ásia Meridional. Então, hoje, esse relacionamento entre essas empresas e o Estado, ele existe, mas eu diria que, em coadunância com a literatura, que cada vez mais, como a China tem ampliado a sua participação em termos globais, não é exatamente tão fácil haver um processo de coordenação centralizado como havia, né, nos anos 70, por exemplo. Então, hoje, há certa autonomia de muitas empresas em termos de definir investimentos, em termos de conseguir emprestar recursos para setores que ela julga estratégicos, e em termos mesmo de situar onde que ela vai estabelecer bases. Há alguma diferença entre a experiência soviética de uma nomenclatura que, com o fim da Revolução, com o fim da União Soviética, acabou assumindo mesmo a propriedade privada das antigas empresas estatais? Lógico, a gente entra aqui num raciocínio de antevisão histórica, não mais uma contra-história, mas o que poderia vir a acontecer caso o regime chinês se diluísse. É possível imaginar que essas empresas estatais venham a passar diretamente ao controle desses membros
do Partido Comunista, que são líderes dessas empresas, diretores dessas empresas, seja lá o termo mais apropriado? Para responder, é preciso fazer duas contingências importantes. A primeira é a contingência temporal, né? A ascensão econômica da China ela é um processo essencialmente contemporâneo no sentido mais cru da palavra, né? É um processo que ganha corpo, de fato, no século XXI. Ele se inicia antes, mas ele ganha corpo, de fato, no século XXI. Então, qualquer comparação, com a União Soviética vai envolver uma comparação que envolve as restrições estruturais daquele período que hoje não se observam mais, né? Como a própria Guerra Fria em si, sanções, etc., que não se observa hoje. Essa é uma contingência importante. A segunda contingência ela é contextual ao que é a China. Para quem estuda a China, é cada vez mais instigante você saber exatamente quais são os critérios possíveis de comparação da China com outros países ou com outras experiências. E os próprios chineses, cientes disso, costumam dar o rótulo, né, de várias experiências de blá, 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 com características chinesas. Então, existe isso com o socialismo com características chinesas, existe isso na teoria política com características chinesas. Bom, dito isso, voltando ao papel das empresas, o que é interessante ter em mente hoje? Há uma multiplicação de atores políticos relevantes dentro do organograma do Partido Comunista e dentro do Estado em si, no que diz respeito à capacidade de fazer negócios e de influenciar os rumos da política, estou aqui me referindo especificamente à política externa. Tá? Então, as empresas, vamos pegar só as empresas de petróleo, por exemplo, então, a Sinopec, a Petrochina, elas atingiram um grau de autonomia que permite que você possa analisá-las. Permite, mas não quer dizer que isso é a vida real, mas conceitualmente permite analisá-las desprendidas do governo. Mas o ideal é que você consiga pensar a grande estratégia por trás daquilo, certo? Mas elas têm autonomia de certo, independentemente dos membros ou dos seus principais nomes estarem relacionados com o partido, porque isso é verdade. E complementando a minha resposta, além da gente pensar nessa grande multiplicação de atores, né, dentro do organograma, a gente precisa pensar na profissionalização desses atores. Cada vez mais, por mais que o núcleo duro decisor do partido seja restrito ali a 10, 11 nomes, que é o Comitê Permanente do Politburo, né, o fato é que certas demandas que o país enfrenta na sua jornada de projeção internacional, elas necessitam de visões especializadas, né, de um leitmotiv mais amplo que não somente o político, vamos dizer assim. Logo, isso acaba mobilizando outros atores que não somente os políticos na acepção pura do termo, como Ministério de Relações Exteriores, Ministério de Comércio, enfim, empresários, militares, etc., etc. De modo que hoje, concluindo, é muito difícil, eu diria impensável, pensar uma coordenação centralizada nos termos do pós-revolução imediato. Cristine, nos teus estudos, alguma coisa você pode falar para contribuir de uma iniciativa financiada, direcionada pelo Estado em relação com o mercado, com iniciativa privada, etc.? O que eu recomendaria para tudo isso, né, é pensar a partir da China. Ou o que eu sugiro para meus alunos, pensar o Brasil a partir do Brasil, ou seja, sair de um modelo de pensar eurocêntrico, inclusive acreditando no que os ocidentais disseram que eram e que não eram. A gente estava falando de Montesquieu há pouco, os três poderes, basta ver como é que funcionam as repúblicas ocidentais para ver que não funciona, né? Então, eu acho que para entender a China tem que se botar com os sapatos dos chineses, ou seja, ver, por exemplo, qual a função do Estado, segundo eles. Como é que eles articulam no pensamento deles o Estado com a sociedade. E aí, de novo, tem que voltar, inclusive, eles mesmos reputam atualmente, que não era o caso quando eu comecei a estudar a China, o passado imperial, ou seja, o imperador, ele não é lá porque ele está filho do pai dele ou essas coisas, né? Só. Ele pode não estar mesmo. O papel dele é o bem público, a res pública, né? Como diziam os romanos de antigamente. Ou seja, ele tem que zelar, ele e o aparato, por meritocracia, né? Dos mandarins, ele tem que zelar pelo bem público. E eu acho que se a gente olhar para o que o Renan acabou de descrever, pensando esses industriários e, enfim, esses empresários chineses como, de certo modo, um novo tipo de mandarinato, ou seja, que vai obedecer
que tem uma margem de liberdade, mas que vai obedecer também às ordens que forem recebidas, se lá em cima eles achem. Ontem mesmo eles nacionalizaram companhia de transporte. Não sei se você viu, por causa da crise do coronavírus, se as empresas que voltaram a funcionar não têm transporte, então não tem problema, o Estado intervém. Está entendendo? É uma coisa para eles, do ponto de vista da tradição deles, é normal, não tem que debater isso. O Estado é lá para isso. E aí dele, se ele não fizer a coisa certa. Ou seja, zelar pelo bem público é o alfa e ômega do Estado. E ele, por sua vez, é responsável que os empresários independentes e tudo mais concordem com isso e façam a coisa certa. Cristina, eu queria fazer referência aqui ao filme Indústria Americana, porque, no meu modo de ver, ele traz um pouco de uma tentativa dos Estados Unidos de jogarem para a China aquilo que eles sempre fizeram com os países da periferia do mundo capitalista, né? Eu queria tocar aqui numa experiência concreta que eu presenciei na Itália no ano de 2009, numa cidade chamada Prato, que era uma cidade na região da Toscana, que sempre foi governada desde o fim do regime fascista, fim da Segunda Guerra Mundial, por socialistas e comunistas, né? E depois, com o fim do Partido Comunista, pelos partidos que deram prosseguimento àquela história do PCI, né? Nessa cidade de Prato, que era uma cidade formada basicamente por trabalho artesanal, né, daquilo que se chama de Made in Italy, né, fábricas de sofá, né, produção de cadeiras, né, criou-se uma fábrica de chineses, né, que se assemelhava bastante às fábricas prisões da Revolução Industrial inglesa. E isso me leva agora à seguinte pergunta: quais são as condições dos trabalhadores hoje chineses em um país que tem essa potência tão grande assim de desenvolvimento industrial? Ou, dizendo de outra maneira, né, o trabalho, né, os sindicatos têm liberdade de ação, não apenas no território chinês, mas onde se instalam empresas chinesas? Francamente, eu não sei. A concepção do sindicato, pelo que eu sei na China, corresponde ao que eu falei do partido. Ou seja, não é que não haja como prestar contas. Ou seja, a nível local, todo mundo diz isso, né? Todas as pessoas que estudam e foram para a China, inclusive Renan, que a nível local tem muitas brigas e muitas cobranças. E, por exemplo, um exemplo que me deram há pouco, se numa estrada no interior tem um buraco, se o prefeito e as autoridades locais não tiverem tapado o buraco direitinho em 2 dias, é uma razão legítima para reclamar, fazer barulho, etc. Então, a nível sindical é a mesma coisa. O que eu acompanhei um pouquinho é a mudança, por exemplo, das novas concentrações operárias em torno desse surto, né, da China mais recente, em torno de Shenzhen, né, que é uma cidade que tem 7 milhões de habitantes, pelo que eu entendi agora, e que nasceu do nada praticamente, em torno disso. Então, passaram de o que você descreveu um pouquinho na Itália, que foi a primeira fase, né, para uma fase agora de instalações para os operários, que são mais dinâmica, com muito mais lazer. Então, eles próprios, na China, já estão revisando essa primeira etapa, que era assim, como se fosse uma necessidade absoluta, né? Na ordem do que eu retratei um pouquinho do começo da República. A questão é comer, ter o que vestir, enfim, coisas bem básicas, então o resto é supérfluo. Hoje em dia, até para os próprios operários, na China, aí fora dela eu não sei, eles montaram realmente verdadeiras cidades operárias com um tom muito mais ameno em termos de construção, em termos de atividades recreativas, em termos de esporte, até paisagismo, né? O que não era o caso no primeiro Shenzhen, inclusive parece que vão derrubar essas primeiras instalações que eram, como você descreveu, né? Assim,
o propósito é trabalhar e acabou-se, né? Então, você dorme e trabalha e acabou-se o resto. Então, acho que é a própria sociedade também que está evoluindo. Eu não sei se é homogênea em todo canto. Tem, claro, o caso especial, né, do Xinjiang, que faz parte do Império há muito tempo, mas não é, a maioria não são chineses Han, embora tenha mudanças, né? Então, aí é outra dinâmica, outra questão. Mas para os chineses Han, ou seja, a grande maioria, essa evolução, pelo menos, está sendo ressaltada. Renan, o programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Num livro que foi lançado logo depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, foi traduzido no Brasil, reunindo artigos da New Left Review, vários dos analistas que ali escreveram, Norberto Bobbio, o Habermas, entre outros tantos, falavam do fim do sistema bipolar que havia caracterizado o mundo da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, e que, então, teria sido inaugurado um período da chamada Pax Americana. Passados 30 anos... 40. 30. De 89 para cá, 30. Passados 30 anos daquele momento, né, é possível falar ainda que existe uma Pax Americana ou essa Pax está ameaçada pela força do, entre aspas, Império Chinês? Essa é, possivelmente, a grande pergunta no campo da política internacional e das relações internacionais como um todo para quem está se aventurando nesse campo no século XXI. Eu penso que o mundo hoje tem características tão mais complexas que é muito difícil pensar em termos de um único ator hegemônico de maneira a 100% cobrir o resto do mundo. Em termos militares, os Estados Unidos continuam com larga vantagem em relação a todo o resto do mundo somado, muito embora essa distância com relação à China, sobretudo, esteja diminuindo. Mas até que, vamos dizer, os gráficos se encontrem, as linhas, vai demorar muito. Então, em termos militares, do hard politics, hard power, não há qualquer discussão em relação à Pax Americana nesses termos. Se formos pensar também em termos, vamos dizer, de indústria cultural, também ainda há uma certa preponderância dos Estados Unidos e dos seus parceiros, sobretudo anglófonos, né, mas também os francófonos. Agora, se vamos pensar em termos econômicos e em termos de capacidade de transformar essa musculatura econômica em ganhos diplomáticos, aí sim temos observado com clareza uma mudança nos pilares estruturantes da ordem internacional. Não só a China tem emergido como essa grande novidade em termos econômicos, mas a China também. O Brasil também, apesar de todos os retrocessos recentes, se posiciona de maneira importante em termos internacionais. Então, numa seara meramente econômica, a gente tem um mundo onde claramente a preponderância norte-americana não existe mais, embora essa preponderância ainda retenha alguma explicação forte em termos militares. E transformando essa musculatura econômica em termos de suporte diplomático, ou seja, parceiros, né, de fato políticos, a gente tem visto cada vez mais um mundo que caminha mais, de certa maneira, em direção aos chineses do que propriamente aos Estados Unidos. E isso é claramente observável na própria retórica do atual presidente dos Estados Unidos, né? É uma retórica mais isolacionista, unilateralista, uma retórica que duvida da possibilidade de haver soluções consensuais para problemas, né, globais. Um exercício que eu sempre faço com meus alunos e alunas é mostrar o discurso do Xi Jinping no Fórum de Davos, sem dizer que é o Xi Jinping. Um discurso onde há uma certa visão, vamos dizer, positiva do atual ordenamento das coisas, do multilateralismo, da solução pacífica de controvérsias. Eu pergunto, quem é que vocês acham que foi o responsável por esse discurso? Todo mundo responde, foi os Estados Unidos, foi algum líder inglês. Não. Hoje, quem mais adota a retórica de sustentação de uma ordem multilateral são os chineses, ainda que a retórica chinesa busque algumas reformas que tenham o objetivo de representar nos organismos multilaterais o novo estágio econômico e político, consequentemente, do mundo. A gente tem uma ordem que ainda reflete um mundo que é o mundo do pós-Segunda Guerra, onde os principais cotistas continuam sendo os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, o próprio Japão. Então, nesse contexto,
uma forma, um exemplo emblemático para arrematar aqui a minha resposta é pensar na nova Rota da Seda, que é exatamente a proposta chinesa de integração física e também de, vamos dizer assim, pensar em termos uníssonos, né? O que é que seria um mundo onde não há uma única grande potência, onde há pelo menos duas grandes potências e, com certeza, várias potências regionais que vão auxiliar a gerir esse novo sistema internacional. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Cristine. E o Trios da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9 horas da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.